Vamos iniciar o nosso estudo falando da dispensação do mistério, o mistério que esteve escondido em Deus. Efésios 3, versículo 9, diz assim: e trazer ao conhecimento de todos os homens qual seja a dispensação do mistério, que desde antes dos séculos esteve escondido em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então, a dispensação do mistério, ela se divide em duas partes. Antes da criação dos céus e da terra, esse mistério estava escondido na divindade. A divindade é composta de Jeová, que mais tarde vai ser chamado de Pai, o Verbo, que mais tarde vai ser chamado de Filho, e o Espírito Santo, que é o vínculo entre os três. Muito bem, em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz: porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, esse mistério estava escondido dentro de Jeová, dentro da divindade. Ora, em João 4, versículo 24, Jesus falou para a mulher samaritana, 4:24, que Deus, Jeová, é Espírito. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz que Jeová é luz. Deus é luz, Jeová é luz. Ora, se Jeová é Espírito e Ele é luz, como que em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a divindade fala: façamos o homem à nossa imagem. Que imagem? É a primeira pergunta. Qual imagem? Qual imagem? Se Ele é Espírito e se Ele é luz. E vamos mais à frente. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 3, versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz. Ali está escrito, disse Elohim, quer dizer, mostrando que a divindade estava presente ali. Jeová, o Verbo e o Espírito Santo. Haja do verbo existir, do verbo haver. O verbo não é a luz. O verbo foi o caminho para que a luz chegasse até nós. Então a divindade abriu a boca, haja, e a luz saiu através do verbo, através da palavra. Então, em Gênesis 1 e 3, disse Deus, haja luz. A luz é o Cristo, a luz é o Messias. A luz é o Messias. Ora, se o Messias é luz, e se Jeová é luz e é Espírito, como eles poderiam dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem? Qual a imagem? A imagem de um corpo que foi preparado. A imagem de um corpo que foi preparado. Abra no Salmo 40 e nós iremos ver isto. No Salmo 40 está bem claro, que diz assim, Salmo 40 e o verso 6. Sacrifício e ofertas vegetais não quiseste, tu abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelo pecado não o requereste. No verso 7, então me disse, eis que aqui estou, como no rolo do livro foi escrito a respeito de mim. Deleito-me em cumprir a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui é o verbo se predispondo à encarnação. Aqui esse salmo é um cântico, é uma poesia, mas que está falando da eternidade, lá atrás, quando o verbo se predispõe a encarnar. Ele diz, eis que aqui estou. Como no rolo do livro foi escrito a respeito de mim. Qual rolo? Os 5 livros de Moisés. E o que está escrito no rolo do livro? No princípio.
no princípio. E a palavra princípio está se referindo a Cristo. É só você ler em Colossenses 1:18. Que ele é o princípio. Está se referindo. Então é o verbo aqui se predispondo à encarnação. Agora vamos para Hebreus. Hebreus pega esse texto do Salmo, Hebreus capítulo 7, capítulo 10, versículo 7, e diz assim: então eu disse, aqui estou eu, e vim como está escrito no princípio do rolo, a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. No capítulo 10, verso 7. Agora, no capítulo 10, versículo 5 de Hebreus, diz assim: quando eu fui introduzido no mundo, oferta e sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. Aí, ó, tá aqui, ó. Por isso Cristo, Hebreus 10:5. Por isso Cristo, ao ser introduzido no mundo, disse: nem sacrifício nem oferta quiseste, porém tu me preparaste um corpo. Então, esse corpo foi preparado na eternidade, para que o verbo que estava se predispondo a encarnar, entrasse nesse corpo e viesse à terra. Então, este é o mistério, a primeira parte do mistério, da dispensação do mistério de Efésios capítulo 3, verso 9. A primeira dispensação. A primeira dispensação. Tá? A primeira dispensação. A primeira. Qual é a segunda? Bom, dentro da primeira ainda, a divindade não tinha um relacionamento de pai para filho. A divindade não tinha um relacionamento de pai para filho. Eles não tinham. Aí quando você lê em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, lá em Hebreus, que diz o seguinte: porque a qual dos anjos alguma vez Jeová falou, tu és o meu filho, e hoje te gerei? Jamais, em outras versões diz, jamais eu falei isto. E ainda, eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Então a divindade combinou na eternidade passada, antes de existir céus e terra, lá no capítulo, não tem capítulo, Salmo 40, verso 6, 7, 8, eles combinaram, quando o verbo estava se predispondo a encarnar, eles combinaram que na encarnação do verbo, o verbo passaria a ser filho e Jeová passaria a ser pai, porque eles não tinham este relacionamento de pai para filho, mas eles combinaram. Hebreus capítulo 1, versículo 5 está dizendo isso para nós. A qual dos anjos eu chamei de filho? Jamais. Mas hoje eu te gerei. Quando você for encarnado, você passará a ser filho e eu passarei a ser o seu pai. Eles combinaram isso na eternidade, na primeira fase da dispensação do mistério. Agora, a segunda fase desta dispensação de Efésios 3:9 é quando os céus e a terra já estão criados. Os céus e a terra já estão criados, e aí a gente vê, e a gente percebe agora o verbo, o mistério se manifestando na terra. Ele se manifestava como luz, ele se manifestava como nuvem, ele se manifestava como fogo, como juízo, como o anjo do Senhor, como rocha. Sim, o verbo, o mistério, ele dizia para o pai: pai, eu vou na terra. Aí o pai dizia: não diga que você é o Messias, não diga que você é meu filho,
não diga que você é o Cristo. Você é o mistério escondido em mim. Com que roupa você vai? Aí o mistério dizia: eu vou com a roupa de juízo. Por quê? Porque Datã, Coré e Abirão estão se rebelando contra o Senhor, contra o teu servo, Moisés e Arão. Eu vou lá e vou destruí-los. E o mistério vinha em forma de juízo e matou Datã, Coré e Abirão e mais 250 que estavam junto com eles. Era o mistério se rebelando aqui na terra. Quando o mistério se revelava como luz, lá no tabernáculo, a nuvem se tornava uma tocha de fogo, iluminava e esquentava todo o acampamento de 3 milhões de pessoas, que à noite dá 0 graus a temperatura, esquentava, aquecia 3 milhões de pessoas. Como nuvem, o mistério dizia: Pai, eu vou lá na terra, mas você vai com que roupa? Você já foi com a roupa de juízo. Você vai com que roupa? Eu vou com a roupa de nuvem. Você vai com a roupa de nuvem? Vou. Eu vou lá, tá certo. Então ele vinha como nuvem e ficava na frente do sol, e o povo fazia uma sombra, a sombra do Onipotente, e descansaremos. E eles descansavam na areia do deserto, debaixo daquela sombra. Quando Israel passou pelo Mar Vermelho, e ali eles foram batizados, para quem não sabe, é 1 Coríntios 10, versículo 2, 3 milhões de pessoas foram batizadas ali. Então a água para a direita e a esquerda, e a nuvem vinha por cima, cobrindo eles, imergidos. O mistério dizia: Pai, eu vou lá na terra. Olha, você já foi como fogo, você já foi como luz, você já foi como nuvem. Agora, com que roupa você vai? Com que roupa? Eu vou como o anjo do Senhor. Apareceu diante de Abraão, Jacó, para Moisés. Foi esse anjo que ditou o livro de Gênesis para Moisés. Apareceu para Josué como capitão, com a roupa de capitão. Depois como príncipe, com a roupa de príncipe. O anjo do Senhor aparece a Gedeão com um cajado na mão. Aparece para o pai de Sansão. E o pai de Sansão, Manoá, pergunta: como é o seu nome? Aí o anjo começa a revelar: por que perguntas o meu nome se é maravilhoso? Eu creio que é a divindade. O pai lá do céu gritou: para a revelação. Isso aí vai ser dito daqui séculos mais à frente pelo meu servo, o profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Vai ser revelado lá. Vai ser revelado daqui séculos mais tarde. Como anjo do Senhor. Aí o mistério dizia para o pai: eu vou lá na terra. Você já foi como anjo do Senhor, você já foi como juízo, você já foi como luz, você já foi como fogo. Com que roupa você vai agora? E ele dizia: você já foi como nuvem, eu vou com a roupa agora de rocha. Moisés, Isaac, ele foi colocado sobre essa rocha. Foi colocado sobre essa rocha. Quando acompanhe comigo, quando Jacó estava fugindo do irmão dele, parou em Betel, ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. Era Cristo. Quando Moisés, em Êxodo, capítulo 17, versículo 6, tocou na rocha e saiu água, era Cristo. Em Números, depois Moisés
em capítulo 17, versículo 8, 9, 10, ele senta nessa rocha porque estava cansado, era Cristo. Em Números capítulo 20, verso 8, Deus fala com Moisés, pegue a vara, mas fala com a rocha. Essa rocha era Cristo. Quando Gideão, ele coloca as ofertas debaixo do carvalho, e o anjo fala para ele, o anjo do Senhor fala, coloque sobre aquela penha, a pedra. Era Cristo. Em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 4, diz que todos beberam de uma bebida, de uma mesma bebida espiritual. Beberam de uma pedra espiritual, de uma pedra que o seguia. Então, uma pedra, uma rocha, seguia a nação de Israel por 40 anos no deserto. E quando eles montavam o tabernáculo, essa rocha ficava fora do tabernáculo e era usado pelo sacerdote como sacrifício pelo pecado. Tinha o altar de bronze no pátio, como sacrifício de holocausto, e lá fora tinha essa pedra, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 24 e 25, essa pedra que seguia eles, entendeu? Eles faziam como altar de sacrifício pelo pecado. Então este é a dispensação do mistério. Agora, na sua segunda fase, manifestando-se, o maná que estava no pote, lá dentro da arca, era o mistério escondido. A madeira da arca, que era revestida em ouro, falava da natureza de Cristo, da natureza humana. O ouro falava da natureza divina. E o pote de maná era o Cristo, o pão escondido. Por que que em Bet-Semes, quando os sacerdotes abriram, os levitas abriram a tampa da arca, a tampa do propiciatório, matou? Porque eles estavam revelando o mistério escondido que estava ali, e não era para ser revelado. O mistério escondido só foi revelado em Maria, quando Gabriel veio e disse para ela que ela ficaria grávida, mas não de homem, mas da divindade, através do Espírito Santo. Então, a dispensação do mistério termina em Maria. Eu disse que foi preparado um corpo. Hebreus 10, versículo 5. Quando Cristo foi para ser introduzido, oferta e sacrifício não quiseste, mas me preparaste um corpo. E esse corpo que foi preparado para o Verbo encarnar, Deus, a divindade, emprestou esse corpo para Adão, para o primeiro Adão, porque Cristo é o último Adão. Cristo não é o segundo Adão, é o último. Porque se a gente dizer que Cristo é o segundo, vai aparecer o terceiro e o quarto. Cristo é o último Adão. O primeiro Adão estragou esse corpo que foi feito na eternidade. Ele estragou. Aí quando o último Adão veio, a divindade disse, olha, o primeiro estragou, não estraga, porque a maquete do corpo ficou com a divindade. A maquete ficou com a divindade. E aí, quando o segundo Adão veio, estava esse corpo preparado, aí a divindade teve que diminuir esse corpo. Diminuir, até ficar no tamanho de uma semente e introduzir em Maria, pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Para quem não sabe, em Ezequiel capítulo 8, lá no versículo 7, tem uma porta, versículo 7, 8 e 9, tem uma porta no templo de Salomão. Uma porta que não estava dentro da programação do projeto que foi dado a Davi. Mas os pedreiros fizeram uma porta e ela estava
e ela estava com um reboque totalmente de ouro. E aí Deus fala com Ezequiel: cava ali naquela parede. E quando ele cavou, ele encontrou uma porta. Essa porta era o mistério escondido de Deus dentro do templo. Como Eva era o mistério escondido de Deus na vida de Adão. Adão dormiu e Eva saiu. Era o mistério escondido na vida dele. Quando Cristo dormiu na cruz, morreu, o soldado romano fura do lado direito e sai sangue e água. Sai a igreja. A igreja é o mistério escondido nas entranhas de Cristo. Eu quero saber se você está entendendo a dispensação do mistério. A dispensação do mistério só foi ser revelado em Maria. Aí termina Efésios 3:9, que Paulo fala da dispensação do mistério, desta revelação. No tabernáculo de Moisés, estava ali muitos objetos e o mistério estava escondido entre aqueles objetos do tabernáculo. Só para que você possa ter uma ideia, as 7 tranças do cabelo de Sansão, as 7 tranças representava o candelabro, o catiçal, lá do tabernáculo, lá do templo, na cabeça de Sansão. Então Sansão tinha o mistério de Deus escondido na vida dele. E talvez, meu irmão, você não saiba, mas você tenha o mistério escondido de Deus na sua vida. E sabe quem é? Cristo. Você ainda não sabe, mas Cristo está escondido na sua vida. E Ele só aparece se você se revelar, se mostrar, tomar uma posição. Tomar uma posição. E o Verbo encarnou. Evangelho de João 1:14 diz que o Verbo tabernaculou, porque Cristo nasceu na festa dos tabernáculos. Ele tabernaculou. Então, este é o mistério escondido de Deus. Tá bom? Eu quero que você fique com esta aula. Eu quero que você fique com esta aula sobre o mistério escondido de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.